E aí, gente bonita, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Terra Game On. Agora a gente vai falar GG eSports. Eu sou a Bago Chess, é um prazerzaço estar aqui junto com vocês, diretamente da BGS, porque eu estou ao lado das brabíssimas. Eu vou começar com ela, que está do meu ladinho aqui, a Leti. Olá, amiga, tudo bom? Salve, Babi, Fogueta, a pessoa que tá acompanhando agora essa live. Cara, prazer, né? Prazer enorme voltar aqui pra BGS, rever pessoas incríveis. É sempre um clima muito gostoso. A gente tava com saudade disso, então muito mais do que uma honra estar aqui com vocês. Maravilhosa! E já que você já soltou o spoiler, eu também vou lançar a braba pra elas, que são incríveis. Primeiro pra minha xará, a Babi. Olá, amiga, tudo bom? Né? Porque tem duas Ba, é Babi e Ba. Então, oi Leti, oi Fogueta, oi todo mundo que está nos assistindo. Eu tô super animada de estar aqui, né? Pra mim é um prazerzão contar um pouquinho como é que foi toda essa trajetória da gente pra ser agora casters. Então, tô super animada por estar aqui. Também a BGS maravilhosa, evento que tava morrendo de saudade de ter. Ai, bom demais, né? Ainda mais a gente fazer esse papo nosso, presencial. E por fim, mas não por último, porque ela é incrível, maravilhosa, Fogueta, lança braba, amiga. Olá, galera. Ai! Oi, gente, tudo bem? Bom, boa tarde pra vocês que estão acompanhando essa live. Boa tarde, meninas. Estou muito feliz de estar aqui. Já falei isso pra você 1 zilhão de vezes. Vou falar de novo. Bah, muito obrigada pelo convite. Eu tô realmente muito feliz de estar aqui. Essa é a minha primeira BGS. Então, assim, é a primeira vez que eu tô vindo presencialmente pra esse evento. E, enfim, já tá sendo incrível. Ai, que delícia trazer vocês pra cá. Cara, a gente tá fazendo esse papo basicamente pra você que quer aprender a entrar nesse mundo do casting, entendeu? A gente trouxe aqui 4 minas incríveis, quer dizer, 3, eu tô me colocando junto no meio, Mas você é absurdo. Bom, mas enfim. E elas vão explicar um pouco pra gente como é se tornar um caster, certo? Entrar nesse mercado, porque... Bom, primeiro porque eu tô cansada de falar sobre como é difícil ser mulher no mundo dos games, então eu, né? E também porque eu acho que cada um tem a sua trajetória e pode explicar um pouquinho. Então, gente, eu quero de forma um pouco mais resumida. Como que vocês entraram nesse mercado? Tipo, vocês fizeram alguma coisa? Eu entrei fazendo coisa de comunidade, da comunidade para a comunidade, sabe? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa experiência, esse início, assim, para vocês. Começando por mim? Então, eu fazia psicologia, né? Mas eu era uma pessoa que estava mais voltada, assim, para procurar um futuro dentro do jornalismo. Né? Porque eu me via mais como comunicadora. E aí eu acabei caindo na psicologia, enfim, concluí o curso e tal. Mas eu ainda não me via dentro daquela profissão, né? Eu já tinha essa ligação com games desde muito pequena e tudo mais, e aí, acompanhando já na época CBLOL, acompanhava bastante do LOL de fora, né? Principalmente cenário europeu, NA, enfim, os coreanos. Eu tinha essa ligação muito forte com o campeonato, mas assim, eu não me imaginava naquilo. Acho que eu, principalmente por não ver outra mulher lá, né? Quando a gente não vê outra pessoa lá, a gente só vê homens, a gente acha, pô, esse não é um espaço pra mim, né? Não consigo me ver aqui. E aí, por conta disso, principalmente olhando para o CBLOL também, que na época era formado por homens, majoritariamente falando, acho que só tinha a Tauna na época que eu acompanhava, e a Tauna era, inclusive a beijo Tauna, uma pessoa incrível, mas ela ficava bem de fora também, era mais ali repórter, né, ficava uma vez ou outra. E aí eu pensava, cara, por que não tem nenhuma mulher, tipo, falando com propriedade como tinham os meninos? E aí, eu me questionava isso, eu tinha algumas amigas que já estavam incluídas no cenário também, porque eu acabei conhecendo, né, acabei me aproximando mais da galera que era jornalista na época, né, então a Evelyn, depois conheci o Queiroga também, que é incrível. E aí, conversando com eles, pô, né, realmente não tem ninguém, né, por que será? E aí a gente não sabia, eu não sabia como começar, eu não sabia como que eu começo a falar com propriedade de League of Legends e como eu começo a ser respeitada pelas pessoas por isso. Porque você percebe que quando você é mulher e você começa a falar com propriedade de alguma coisa, sempre vai vir alguém falar, você tá errado. E assim, tudo bem, eu posso estar errada, mas eu preciso ter a minha opinião também, eu preciso embasar o que eu acredito, independente da pessoa discordar ou não de mim. E aí, a maior dificuldade que eu tinha era essa, assim, como que eu começo a fazer isso? E aí eu lembro que em 2017, basicamente 17 e 18, né, eu me dediquei muito ao jornalismo dentro do esportes mesmo, né? Comecei a escrever matéria. Aí eu comecei a pensar, bom, e se eu começar a escrever analiticamente sobre LoL? Então eu vou fazer análise, tipo, do que eu penso de um jogo, vou colocar numa matéria, publico e, pô, né, tô me expressando. Não cheguei lá, não tô sendo porta-voz, mas tô me expressando. E aí eu comecei a fazer isso, né? Cheguei no escrever para Mais Esportes, alguns outros portais aí, até que grandes do cenário.
Mas o Mais Esportes acho que era o mais, com mais evidência naquele período, né? Ainda é um portal bem grande. E graças ao Eric também, que me deu uma puta oportunidade, foi um cara incrível na minha carreira também. E aí eu comecei a produzir, tá lá sempre, fazendo cobertura, ainda jornalística. E aí, graças ao projeto Sakuras, que apareceu em 2019, eu tive a primeira oportunidade de fazer casting, que não era nenhuma coisa que estava na minha cabeça mesmo, tipo, eu quero ser caster. Ainda não tinha 100% definido, mas... Tinha referência, né? Exato. A minha referência maior era a Froskurin, que já fazia... Perfeita. Tinha a Ravena também, que fazia aqui já... A Ravena e eu, né, que fomos um pouco mais ali pioneiras. Mas eu olhava, assim, pra comentarista e, tinha a Froskurin da LEC, algumas moças lá da China, mas eu não entendia nada que elas falavam. Que, né? E lá na China tem bastante mulher fazendo cast, assim, é absurdo. E aí eu falei, alguém tem que ser essa referência, né? Alguém tem que começar, alguém tem que dar o pontapé inicial. Foi quando eu comecei a me dedicar mesmo a falar, não, eu quero que as pessoas ouçam, conheçam o que eu tenho pra dizer. E aí começou mais ou menos por aí. Que desde então eu não parei, né? Eu fiz o primeiro campeonato meu feminino no Sakuras, que foi aquele que revelou a Mayumi, que a NTZ queria 2 jogadoras, se não me engano. Acho que eram 2 jogadoras. Sim, eram 2 jogadoras. E aí foi o primeiro campeonato que eu fiz na minha carreira, embora antes já meio que tava, né, pensando, nossa, como que eu faço isso? Mas você só vai aprender fazendo. Então a melhor coisa que me aconteceu pra entrar no casting foi ter feito um campeonato. Porque daí eu fui criando coragem e me desenvolvendo mais pra fazer outros. Arrasou. E uma mina que tá fazendo conteúdo no mercado há muito tempo, né, Babi? Você acabou fazendo um lado mais pra entretenimento no começo, né? Sim, eu comecei muito nova a jogar. Muito, muito nova. Eu jogava Pokémon, jogava Mario, jogava tudo que você imaginar, mas assim, sempre muito despretensiosa. Só que eu cresci no meio com muitos meninos mais velhos do que eu, extremamente competitivos. Então o que você quer fazer? Competir junto? Você quer competir junto. Você não quer apanhar, né? Você quer ser boa também? Então comecei sempre a tentar me dedicar, só que sempre mais assim, mais leve, uma coisa mais tranquila. Meus amigos sempre me chamavam pra jogar, sempre se divertiam muito, mas eu também levava a sério o jogo, né? Tentava sempre ir bem, não só ser ali uma mascotinha, né? Não só... O tokenzinho, né? O café com leite que a gente fala. Sim. Não só ser o café com leite. Então, comecei a querer jogar mais, levar mais a sério. E aí, foi rolando, né? Aí, meus amigos, um belo dia falaram assim, por que você não faz stream? Isso faz, assim, uns 7 anos, mais ou menos. Denúncia de idade, mas uns 7 anos, mais ou menos. E aí, eu pensei assim, vou fazer, né? Aí comecei a fazer, começou a dar muito certo no começo, assim, tive alguns problemas em casa de aceitação, eu vim de uma família que não entendia muito, né, o que era o meio de jogo, mas na verdade ninguém entendia muito há uns anos atrás, né? Exato. Foram começar a entender agora, mais ou menos, uns 3 anos pra cá, que começou mesmo a crescer esse mercado, começaram a entender o que era. Só que antes, né, ninguém, não vai dar certo isso, você vai fazer isso, vai dar errado, não vai ter futuro, não vai acontecer. Então, família não apoiava muito. Mas acabei lá insistindo, jogando, começando a levar cada vez mais a sério. As strings começaram a crescer muito no começo, só que depois eu tive que ter uma bela de uma parada, não tive como fazer por conta de trabalho, por conta de estudo, por vários motivos. Só que eu queria voltar, eu tinha aquela vontade dentro de mim, eu sempre acompanhei o cenário, sempre assistia todas as transmissões do CBLOL, sempre via tudo, era super fã, ia direto em evento que tinha pra poder acompanhar, pra poder estar lá perto, mas não podia trabalhar com aquilo ainda, né? Aí foi começando insistindo, sempre com vários trabalhos ao mesmo tempo, pra voltar a fazer as streams, pra voltar a estar lá no meio do público, até voltei a fazer com o TFT, né, o Teamfight Tactics, que é ali o AutoChess do LoL. Voltei ali com as strings, voltei a fazer, começou a dar certo, comecei a ter público de novo. E aí aconteceu parecido com você, fui convidada por meninas para fazer um campeonato feminino de TFT como caster. Porque como eu era uma das únicas meninas que fazia bastante stream e era de um elo mais alto, né? Acabaram me chamando também. Eu falei, vamos, né? Por que não? Tô aqui mesmo? Aí me chamaram. E eu também sempre gostei muito de defender as meninas, porque é o que a Leti já falou um pouquinho, com certeza o Fogueira vai falar também, a gente não via muito esse espaço. A gente não via muito alguma mina representando pra gente pensar assim, vou fazer também. E até que quando eu comecei, né, a fazer um pouco de casting, tinha a Leti, tinha a Ravena, a Tauna também, a Rafa. Mas eu acho que todas nós aqui, a gente meio que chegou chutando as portas, exatamente, né, cara? E aí eu falei, vou fazer, né? Comecei ali, foi meio de paraquedas, começaram a gostar muito, eu jogava bastante o TFT, então tinha um conhecimento, mas sempre tem alguém pra falar que não, entendeu? Alguém de elo mais baixo de você falando que você tá errado, mas tudo bem. E aí, beleza.
Foi assim que eu comecei, foi no TFT, e daí as portas pro Wild Rift apareceram, né? Foram abertas as portas e eu falei, cara, que oportunidade incrível, um jogo novo, um jogo mobile, que é um mercado novo também, e uma coisa que eu amo fazer, que é comentar jogos. E querendo ou não, eu jogo LoL tem 9 anos, então eu jogo LoL desde o comecinho mesmo. Falei, cara, Wild Rift não é LoL, mas é muito parecido. Então, o jogo é muito parecido no geral. Cara, é uma oportunidade fantástica de trabalhar com um jogo que eu amo, mesmo que não seja o LoL, ainda assim é o Wild Rift, que é, né, a versão mobile, e é fantástica. Então, foi assim que eu basicamente comecei. Foi de não do nada, apareceu a oportunidade, eu falei, vamos com tudo, mas realmente é o que você falou, Leti. Um dos motivos também de eu não tentar investir como player, porque eu gostava de jogar, levar a sério, foi porque não tinha player feminino, entendeu? Então, assim, eu pensava, pô, não tem player feminino, não tem cast feminino, realmente minha mãe tem razão, será? Nossa, isso pega, né? Exatamente. Como que vai dar futuro se não tem ninguém fazendo, né? Exato. Você não tem a prova do sucesso que alguém deu certo. Você não pode chegar e falar assim, então, olha aqui, ó, dá certo, entendeu? Exato. Entendeu? Agora já tá mudando muito as coisas, felizmente. Total. Então, basicamente, vocês duas tiveram a primeira oportunidade, né, realmente mais sólida em campeonatos femininos. Sim. E aí eu já quero saber, com você também foi assim, Fogueta? Foi. Nossa, eu tô completamente deslumbrada. Não sei se vocês perceberam, vocês estão falando assim. Eu vi! Eu tô achando fofo. E ao mesmo tempo eu tô tipo, cara, Finge não. Finge naturalidade. Fica séria. Será que elas vão perceber que eu tô deslumbrada? O que tá acontecendo? Bom, mas isso é muito da hora também, sabe? Tipo assim, desculpa, cara, mas... Velho, a gente tá aqui, no meio da BGS, 4 mina foda. Ai, gente, desculpa. Desculpa. Bom, enfim, o pessoal da Terra é suave com esse tipo de coisa. Eles já me conhecem. Bom saber, fiquei Enfim. feliz agora. Fiquei mais Não, aliviada. eles são suaves. Por um É porque, segundo tipo... fiquei tenso. É que assim, eu olhei pra vocês e de repente, pá, veio aquele estalo do tipo Riot, aí eu fiquei tipo, xingamento. Eita, não, calma. Tá tudo bem. Mas então, que bom, cara. Nossa, tipo... eu tô completamente deslumbrada. Tô só aqui assim, ó. O que tá acontecendo, meu? Ainda mais sendo a sua primeira BGS, né? Tudo muito recente pra você. Sim, campeonatos femininos, sim, já vou adiantar que sim. Mas eu também comecei fazendo live, na verdade, eu tive um caminho um pouco diferente, porque eu não era player, eu não jogava, eu até tinha muito contato com... na faculdade, meus amigos eram completamente LOLzeiros, eles adoravam jogar, só que a minha parada sempre foi o CBLOL, assim, então eu comecei a assistir o CBLOL e eu não entendia nada, mas eu falava assim, cara, isso é muito da hora, tipo, é muito... Eu fazia faculdade de audiovisual, né, então... e coincidentemente o CBLOL eu tava num semestre da faculdade de programas de TV e a gente tinha que fazer um programa de TV ao vivo. E aí, muito em parte de eu começar a acompanhar o CBLOL foi por conta da minha faculdade, porque é um programa de TV ao vivo. E aí eu vi aquilo e eu achava aquilo muito da hora, e eu achava aquilo muito legal, e eu não sei, assim, foi me ganhando a forma como aquilo era produzida, sabe? Os personagens que estavam lá, a galera que estava lá, As histórias dos players, todas essas coisas elas iam me ganhando, assim, né? Isso foi em 2017. E 2017 foi a primeira final do CBLOL que eu assisti. Mas eu não acompanhava, eu assisti porque os meus amigos se reuniam de final de semana pra, enfim, fazer churrasco, tomar cerveja, essas coisas de final de semana, só que eles faziam isso pra assistir CBLOL, né? E aí eu colava junto, porque senão eu ia ficar sozinha, então eu ia com eles. E aí eu começava a assistir, não entendia nada, mas achava aquilo muito legal. Essa primeira final que eu assisti, eu falei, meu, olha o tamanho disso. E eles começavam a me contar, tipo, pô, a gente já teve final no Aliens, a gente já teve final não sei aonde. E eu falei assim, meu, impossível. Como assim esse negócio desse tamanho? Isso não faz sentido, né? Pra quem não sabe, eu sou do interior do estado de São Paulo, então, assim, internet já é muita novidade, assim, pra mim, sabe? Tipo, essas coisas online, isso não existia na minha casa, imagina. Eu tinha um computador que eu ficava no Tumblr jogando The Sims, porque era o que eu conseguia, assim, fazer. Tipo, Bom demais. cara, eu adoro The Sims, gente. YouTube foi só depois que eu vim embora. Isso daí nem existia pra mim, assim. Não era uma coisa que a gente consumia muito, sabe? Então, era tudo muito novo. E aí eu comecei a assistir o CBLOL. E aí, depois dessa final de 2017, eu falei, cara, agora eu vou assistir tudo. E aí eu comecei a assistir o primeiro split. E aí eu descobri o Circuitão, né, que era de segunda e terça. E quando eu assisti o Circuitão, eu conheci o Colossus e o Voltar e a Camilota. E ali, pra mim,
foi uma parada muito diferente, assim, porque eles eram diferentes, eles eram soltos, eles eram divertidos, eles eram engraçados. E por mais que você não tivesse o lado da história que o CBLOL tinha, dos personagens que o CBLOL tinha, era uma outra parada. E aquilo foi me conquistando muito, porque eu sempre fui mais do lado da palhaçada, da criação de conteúdo. Eu fiz teatro em Avaré e os meus personagens sempre eram muito mais cômicos, então eu tinha um pouco mais esse lado que conversava muito com eles. E tinha o fator Camilota lá, que era uma mina, né? E quando eu vi a Camilota lá, eu falei assim, pô, talvez eu possa fazer isso. Talvez eu possa trabalhar com isso um dia, né? E, enfim, mas continuei acompanhando, continuei assistindo, e aí foram passando as finais, e aí eu comecei a me apegar a times, e aí você vai se apegando a players, e você vai se envolvendo. Aí, no final de 2018, eu já tinha decidido que eu ia me formar em especialização de editora de vídeo, que era o melhor caminho quando você faz... Se você aí em casa está fazendo audiovisual, se você faz audiovisual, o melhor caminho para você é começar a editar vídeo. E aí eu já tinha decidido, não era o que eu queria fazer, eu queria trabalhar como diretora de documentários, na verdade. Ainda é uma coisa que eu tenho vontade de fazer um dia. Ou como produtora, diretora de arte. Mas a edição de vídeo era o caminho mais fácil para eu conseguir uma grana, então fui para esse meio. E aí comecei e falei assim, bom, vou fazer um canal na Twitch, porque aí eu pego os meus VODs, o bruto da live, eu edito e eu começo a criar meu próprio portfólio. Porque para você trabalhar com edição de vídeo, você tem que ter portfólio, mas na faculdade ninguém vai te contratar, né? Eu ainda tive muita sorte que eu consegui bastante freela bastante estágio nessa época. E aí, enfim, aí comecei a fazer live, fiz esse canal em 2018, aí consegui esse estágio, não conseguia mais fazer live por conta desse estágio, já emendou em TCC, e aí, tipo, eu fazia live muito pouco, assim, não era o meu principal caminho, mas assistia o CBLOL religiosamente, sábados e domingos. Ia pra Avaré, pra casa dos meus pais, não dava pra ver muito bem, porque papocava tudo, mas tentava assistir do jeito que dava. E eu lembro que teve uma época que e toda vez que eu ia pra lá, eles fazem churrasco, de final de semana a gente se encontra com a minha família, que é muito grande. Cara, eu punha na sala, e eu descia pro quintal, né? E quando eu passava pra ir no banheiro ou pra ir na cozinha, eu deixava o CBLOL na sala pra eu assistir na TV os trechos que eu dava pra eu ver, assim, sabe? E o meu pai já meio ali, cara, o que é isso? E a gente conversando, e a gente se explicando como é que funcionava as coisas. Vocês estão vendo, né? Completamente louco. Não, aqui também é muito legal, né? Aqui é tudo aberto e tudo mais. A gente vai vendo todo mundo que a gente conhece, a gente começa a dar oi, assim, é muito bom, cara. Maravilhoso. Enfim, e aí fui acompanhando e comecei a fazer essas lives. Coincidentemente, nessa época, eu tinha tido um outro semestre de documentário, e eu fiz um documentário sobre drag queens. Ai, amo! E aí o meu professor falou, cara, você deveria transformar esse documentário em uma websérie. Vai procurar outros personagens. E aí uns meus amigos que curtia LOL, que foi um dos caras que me apresentou esse mundo, falou assim, cara, tem uma galera começando a fazer live de LOL que é montada. E aí eu realmente criei esse canal na Twitch pra começar a acompanhar essa galera e já aproveitar pra preparar pra quando eu começasse a fazer live. Comecei a fazer live e tal, fazia poucas lives. TCC... eu também dei muita sorte que eu terminei meu TCC e saí da faculdade empregada num canal de YouTube de um casal de artistas de rua, Life is a Beach, um beijo pra vocês, maravilhosos. E a gente conversava muito, eu e eles, sobre essa questão de criação de conteúdo, e foi com eles que eu comecei a trabalhar com a parte de social media. Então foi pra eles que eu comecei a editar stories, foi pra eles que eu comecei a criar essas coisas, esse meu primeiro contato de criador de conteúdo mesmo. E aí comecei a fazer lives enquanto eu fazia isso. Veio a pandemia, essa parte de criação de conteúdo foi a primeira a ser cortada. Eu fiquei desempregada, não podia ir embora para casa dos meus pais, porque eu morria de medo de levar alguma coisa para eles. Então, assim, 2020 foi um ano muito cruel, porque eu estava sem emprego e precisava ficar aqui, não saía de casa, porque eu tinha muito medo. E eu sabia, o meu pai ainda não estava aposentado, então ele ainda trabalhava na penitenciária. Então, era muito difícil, porque eles não tinham uma proteção 100%, porque o trabalho dele não parou, né? E então eu tentava me cuidar ao máximo que eu podia, porque se eu precisasse ver eles, alguma coisa assim, eu tinha que estar bem, né? Então eu fiquei aqui completamente isolada, falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, não vou ficar maluca. E comecei a fazer live. E eu fazia muita live. Eu acordava e eu fazia live, eu parava pra almoçar, à tarde eu voltava e fazia live, porque era o que tinha pra eu fazer.
E logo no mês seguinte eu consegui meu primeiro pagamento da Twitch, que também foi uma coisa que que me deu um gás de tipo, pai, ó, tô recebendo isso daqui, tô sem emprego, mas isso daqui me pagou e vou fazer até eu conseguir alguma outra coisa, né? Vou fazer. E fui fazendo e fui criando uma comunidade muito legal, uma galera que até hoje, assim, tipo, eu levo no coração, que até hoje a gente se encontra, até hoje a gente conversa pessoalmente. E fui fazendo e, enfim, isso foi mais ou menos em junho. E só que eu queria assistir o CBLOL, né? Só que pra eu assistir o CBLOL eu tinha que fazer live, porque a live era que tava pagando minhas contas, não podia parar 5, 6 horas de sábado e domingo pra assistir o CBLOL. E aí eu comecei a assistir o CBLOL em live. Né, sem transmitir o CBLOL, o radinho do CBLOL, nem sabia que isso existia, nem sabia que as pessoas faziam isso, só comecei a fazer depois que eu fui descobrir o Baiano, muito depois. E até comecei a falar que comecei a chamar esse quadro de assistir o CBLOL de foguetalista, só que era tipo análises de baixa qualidade, porque eu não entendia nada do jogo, sabe? Tipo, só queria assistir o CBLOL. Muito das coisas que eu aprendi foi fazendo isso, porque os meus viewers me explicavam. E aí começou a rolar essa troca. Tipo, a primeira vez que eu bati 2 dígitos de viewers foi num quadro desse. E eu fiquei assim, por que vocês querem me ouvir falando? Vocês estão vendo a minha cara e qual é a graça disso? Mas a galera começou a curtir porque a gente interagia muito, a gente conversava muito. E aí uma vez, quando teve o primeiro campeonato de Valorant no Brasil, o GC Ultimate, se eu não me engano, que foi pelo Banco do Brasil, ainda era Ignition Series da Riot, tipo, eram uns campeonatos que estavam começando a rolar e a Riot estava botando grana neles. Eu fiz um radinho desse campeonato. Então eu fiz o CBLOL e emendei no Valorant. Foram, acho que 18 horas de live, assim, quase por dia. Foi muito tempo. E eu fiz dos 2 dias dos 2 campeonatos. E aí, uma menina... Eu também tinha um grupo no WhatsApp para mulheres jogarem Valorant juntas. Porque o começo do Valorant foi muito difícil pra gente também, porque a gente tomava muito hate. E aí eu fiz um grupo no Zap pra chamar essas meninas pra jogarem comigo, e a gente começou a jogar juntas. E chamei elas pra virem assistir esse campeonato, porque era uma forma da gente trocar informação, da gente conversar e tal. E aí uma menina me viu fazendo e falou assim, cara, a gente vai fazer um campeonato feminino em setembro. Quer narrar? Eu falei assim, nunca narrei. Ela, mas eu vou. Você acha que dá? Não, cara, achei que você tem muita voz de caster. Eu falei, então beleza, então eu vou. Aí ela, tá, mas eu vou ter que te chamar pra minha org. E aí você entra na minha org como caster, porque a gente vai fazer esse campeonato pela org. Eu falei, beleza. Aí eles me fizeram uma header, tudo bonitinha. Fui lá, troquei a header, botei na bio que eu era caster de League of Legends. Cara, eu nunca tinha feito uma unidade de campeonato na minha vida. Mas botei que eu era, tal. Aí... E assim que isso aconteceu, eu fui chamada pra fazer um campeonato na semana seguinte de Valorant, um campeonato for fun da Wakanda Streamers, que a gente era muito próximo. E nesse campeonato de Valorant foi efetivamente o primeiro que eu narrei. Foi até com a Ana Lume, que tá aqui comigo. Ela comentou, porque eu não sabia nada, não sabia, imagina. E ela, ela tinha feito a Pride Cup de CS. Acabado de fazer, ela falou assim, então eu te auxilio em algumas coisas. Mas faz o que você sabe, assim, o que eu sabia. Imitar o Colossus, imitar o Gruntário Chaep, era isso que eu sabia fazer. Mas beleza, fui lá, fiz. Nesse campeonato, narrei a Lágolas jogando. Ela tava com um time que chamava Quero um Cadáver, que é a frase do site. Eu narrei ela nesse campeonato. E aí, depois desse campeonato, eu comecei a ser chamada pra muitos campeonatos. Tipo, um atrás do outro. Fui chamada para fazer um campeonato do Sakuras também, que foi o Sakuras Matsuri, que efetivamente foi o meu primeiro campeonato de LoL. Era Blitz do Nexus. Acho que foi umas 2, 3 semanas depois desse. Era Blitz do Nexus, modo Blitz do Nexus, então ele era muito mais tranquilo. Falei, cara, vamos, porque nesse momento eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria narrar, né? Mas eu tava fazendo só Valorant, e eu queria muito alguma oportunidade no League of Legends pra eu ver como era, porque era o que eu queria, era o que eu acompanhava há muito tempo, né? E aí disso o pessoal já te viu e foi ali que o Terence conseguiu? Não, eu fiz o Sakuras Matsuri, que foi quando eu conheci a Lágolas. Primeiro campeonato de LoL, meu e dela, juntas. E aí eu lembro que nesse campeonato eu falei assim, cara, você vai fazer todos os seus campeonatos comigo. Porque eu vou te chamar pra todos, porque a gente deu muito certo e tal. Aí a gente fez o Ravenão. Foi o Ravenão. Inclusive o pessoal aqui falou assim, Ravena maravilhosa aqui na Twitch, incrível.
E aí, disso, o resto... A Ravena revelou muita gente. Eu, inclusive, fui uma delas. Eu fui revelada no Ravenão. E eu lembro que no Ravenão a gente pediu pra ela... Eu e a Lágolas fomos pedir pra ela uns feedbacks. E ela virou e ela falou assim, cara, vocês são as primeiras pessoas que fazem campeonato comigo que me pedem feedback. Caraca. E eu falei assim... Que isso, galera? Pelo amor de Deus, assim, galera. E foi muito importante, porque todos os feedbacks que ela deu pra gente naquele momento, a gente automaticamente encaixou e começamos a treinar e começamos a melhorar. E uma outra coisa que me auxiliou muito também nesse início foi a Lágolas, porque a gente fez o nosso primeiro campeonato de LoL juntas e a gente se indicava. Então, quando chamavam a Lágolas, ela me indicava, e quando me chamava, eu indicava ela. E a gente se encontrava em campeonatos sem saber que a outra ia fazer. Então, pô, você tá aqui, que da hora. Ela é minha dupla. Maravilhosa. Entendeu? E aí, você ter essa segurança de trabalhar com uma pessoa que você já conhece... Eu tô cortando, eu acho que alguns pontos da nossa conversa. Não, mas isso é ótimo, porque a gente já pode mandar pra, tipo assim, cara, qual que vocês acham que é, tipo, uma parada que é muito essencial, assim, como sequester? Tipo, cada uma colocar um ponto, assim, porque você trouxe esse link que você tem com a Lágolas, essa tranquilidade, sabe, de, tipo, trabalhar com alguém na frente da câmera. É mais tranquilo, porque você... no meu caso, ainda que eu sou narradora, você precisa entender o timing da sua fala, né? Sim. Porque vocês viram que eu falo muito. Tô tentando cortar aqui, tá difícil, amiga. Perdão. E a Lágolas, a gente conseguiu se encaixar muito bem. Então era muito... A gente não ficava nervosa quando a gente ia fazer campeonato. Isso é essencial, né? Na hora de, tipo, segurar a marimba e não ficar tão nervosa, assim. Ter uma pessoa que saiba o que você vai falar ou não. Isso faz um super diferencial. Mas isso eu acho que talvez um pouco mais pra frente. No começo, assim, qual que vocês acham que é uma parada muito essencial, assim? Cara, eu acho que é autoconfiança. Sim. E ainda mais que nós mulheres, a gente costuma ter, assim, uma autoestima muito baixa em comparação aos nossos colegas homens. Eu sinto isso. Eu sinto isso conversando com quem trabalha comigo, com quem não trabalha comigo também dá pra perceber. Mas acho que vem um pouco dessa síndrome do impostor, às vezes, de que a gente sente que, pô, a gente tá ocupando um espaço novo, um espaço que não era pra nós, agora a gente tá aqui e tá fazendo a parada bem, só que falta confiança, às vezes, falta, tipo, realmente você confiar no seu taco, você saber que você é capaz de entregar aquilo. Eu passei por muita dificuldade no início de carreira por conta disso, assim, tipo, eu sentia que eu era todo instante, assim, principalmente quando eu tava no LoL, né? Agora no Valorant que foi mais de boa, porque eu meio que cresci e subi junto com o jogo. Mas no LoL era tipo, cara, você é contestado o tempo inteiro, ninguém confia muito no que você tá falando. Então, se você meio que não se confia em você mesmo, tipo, você não consegue sair do lugar, sabe? Você não consegue se desenvolver. E eu vejo que isso é, cara, essencial. Você vai trabalhar falando pra câmera, você vai trabalhar falando, você tem que ter confiança no que você tá falando. Porque se você não tem, você vai passar pro público, né, que tipo, então eu acho, né, você vai... A forma como você fala já vai passar uma certa insegurança pro público. E aí, talvez essa seja uma carga que, assim, que não é legal, né, de você tá assumindo um espaço como caster e você não tá bem consigo mesmo. Então, acho que é muito disso. Assim, eu aprendi muito com o Skit, que é, curiosamente, meu marido, né? Mas ele me ensinou muito, assim, essa questão de eu confiar mais em mim. Então, ele me ensinou muito disso, tipo, como que eu tinha que olhar pro meu trabalho, não me comparar com os outros, porque cada um é cada um. Porque a gente tem muito disso também, né? A gente não olha muitas vezes para nós mesmos, mas olha pro que o outro tá fazendo. Não, mas fulano tá melhor que eu, porque fulano faz isso. Cara, você não é fulano, ponto, acabou. Nossa, você sim. é você. Então você não tem que se comparar com quem tá trabalhando contigo, com quem trabalha em outro jogo. Mano, não, você é você e pronto. Né? Cada um vai ter o seu jeito, o seu estilo, o seu ponto forte, o seu ponto fraco, sei lá. Mas acho que o importante é saber disso, né? Que cada um é cada um. Muito bom. Isso que ela falou de autoconfiança é uma coisa que, acho que desde o colégio, todo mundo aqui fez faculdade pelo jeito, né? Eu também sou formada em design. Eu larguei a minha, mas... Então, larguei uma, fiz outra, A gente tá junto aqui, ó, nas faculdades largadas, amiga. Então, eu acho que desde de colégio também. Colégio, faculdade, quando você estuda um negócio que você vai apresentar ali pra frente dos seus amiguinhos, se você estuda um negócio bem feito, você consegue apresentar bem, você consegue falar bem. A mesma coisa se encaixa nisso de jogo. Porque se você sabe o que você tá falando, se você tem embasamento, se você tem estudo, conhecimento, você se sente mais seguro. Só que muitas vezes, mesmo com todos esses estudos,
É difícil de falar. É difícil você estar ali comunicando para outro, que vão te criticar. Às vezes não, você não tá errada. Às vezes existem 2 pontos de vista diferentes, mas a pessoa não acata o seu. Exatamente. Então ela critica, ela questiona. Então, uma das coisas que você tem que ter realmente é autoconfiança. É uma coisa que para mim foi muito difícil em relação ao casting. Eu acho que quando eu comecei a criar isso, eu comecei a aprender a falar melhor, a me comunicar melhor, a entender. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente tá falando fácil porque não sabe mais. Não, a gente está transformando um comentário difícil em um comentário fácil, porque é para todo mundo entender. Não é só para o cara challenger, não é só porque a gente estuda essas pessoas. Então a gente tem que saber o que essas pessoas estão fazendo. A gente estuda os caras que jogam mundial em outros países também. Então a gente tem que saber o que essas pessoas estão falando. Estão fazendo, quer dizer. Então, assim, não é porque a gente não tá no mesmo elo que eles que é outra coisa que também você tem que saber. Não importa o seu elo. Não importa o seu elo. Você pode ser... Você tem que estudar o jogo. Eu acho que isso é o principal. Concordo. Independentemente... Se você jogar melhor, talvez seja melhor para algumas questões mecânicas. Talvez você entenda algumas coisas mecânicas ali por jogar mais tempo. Mas você não precisa jogar para saber comentar muito bem. Assim, jogar bem, no caso, né? Vale a pena você jogar sempre para você ter a noção mecânica. Mas a própria Fogueta começou... Né, no Nossa, galera, eu não jogo até hoje. Isso. Minha gameplay é Denúncia. centavos aqui. Ah, não, gente. Mas Aqui aí, o que todo você mundo faz? é high elo. Você cria o conteúdo em cima da gameplay de centavos. Estuda Ó, e conteúdo. Não, cara, no LoL eu nunca fui boa. Assim, eu cheguei no máximo platino da vida, assim. nem isso. Minha filha, Eu ela é mais joguei ela no aqui, ó. time da Jimmy e da Jessie. Eu joguei no time Você da jogou? Jimmy e da Jessie. Ah, então ela chegou em oh, É, foi bem diamante. diamante é bom. Oh, muito Agora, bom. no Valorant eu troco um tiro honesto. Assim. Babi. Será que eu já te narrei? Acho que não. Porque eu narrei a Tabata. Pam, Mas pam, acho pam. Acho que Narrei a não. Tabata. Depende do quão A gente jogou recente. com A Campeonato Tabata, menorzinho. Mas vai saber. a Tabata era a Ariana Grande. Nossa, grandiosíssima Ariana Grande, gigante. Ai, Narrei maravilhosa. muito ela. Muito ela. Bom, a gente tem confiança, a gente tem a questão de estudar o jogo. Você tinha falado sobre ter uma duplinha ali do amor, mas você tem alguma dica legal e interessante pra quem tá no início? Talvez Cara. possa até se relacionar com o que você falou, né? De criar o conteúdo. Então, muito disso vem de uma parada que... É porque assim, eu... Vou procurar uma palavra que eu possa falar com o horário, que senão eu falo a palavra Não, horário. a palavrão é. Mas eu sempre fui muito... Eu sempre me impus... Eu não sei se é impus. Não sei se existe. Sim, Eu sempre fui uma pessoa que se impunha demais, sabe? E eu acho que isso pra mim no meu começo foi muito importante, porque eu não me preocupava em ter, por exemplo, eu comecei com lives, né? E as lives foi o que me deu o pezinho pra conseguir narrar. Eu não me preocupava muito com quantos números eu ia ter, com qual era o tamanho do meu crescimento. Eu me preocupava em ter um conteúdo de qualidade. Não que tivesse, mas no sentido de tipo... Que isso? Claro que tinha. Tava em ter um conteúdo de qualidade. O sentido era de, tipo, cara, eu quero que essas pessoas que estão na minha comunidade se sintam bem. Entendeu? Essa é a qualidade que eu tô querendo dizer, assim. Então, E é a melhor de todas, né? é a melhor de todas. Eu sei que eu poderia ser muito maior em relação a números, em relação à minha imagem do que eu sou hoje. Eu já podia estar muito mais... Tipo, eu poderia ter chegado no CBLOL com muito mais seguidores do que o que eu realmente cheguei. Só que eu nunca me deixei ser desrespeitada no meu espaço. E eu nunca deixei ninguém desrespeitar a minha comunidade. Sabe? E isso foi uma coisa que pra mim foi extremamente importante. Porque quando eu cheguei pra narrar, e eu comecei a narrar, eu comecei a fazer campeonatos, eu comecei a trabalhar com essa questão competitiva, por exemplo, quando eu fazia o radinho do CBLOL, não tinha problema nenhum alguém vir e me ensinar algo que eu não sabia. Mas ela não podia me desrespeitar por isso. Então isso foi extremamente importante pra mim, porque me deu uma tranquilidade pra eu fazer esses trabalhos, porque eu sabia que essas pessoas que estavam ali porque elas queriam, porque elas me respeitavam e porque elas gostavam do que eu fazia. Entendeu? E isso é uma coisa que cresceu comigo até hoje. E hoje é assim, as pessoas que vêm falar comigo no CBLOL, as pessoas que vêm... Até mesmo porque o League of Legends é difícil. É uma comunidade que não é fácil de você conquistar. Uma comunidade bem complicada. E muitas pessoas desistem do League of Legends por conta dessa comunidade. Sim. E o meu objetivo sempre foi ser essa pessoa diferente. Essa pessoa que poderia não ter muitos fãs, poderia não ter uma grande legião de fãs, pode não ter um grande número de pessoas que acompanham ela, mas as pessoas que me acompanham
elas vão ter a tranquilidade de que elas podem me acompanhar, porque elas não vão ser agredidas, elas não vão ser desrespeitadas nesse espaço. E essa questão de me impor desde quando eu tinha 2 viewers na Twitch foi algo muito importante pro meu crescimento. Né? Porque tem um pouco disso da sua... Da sua... Ih, esqueci a palavra que ela Comunidade? Não, a... Autoconfiança? Ah, tá. Tem um pouco dessa sua autoconfiança, que também é uma coisa que pra mim é um pouco complicada. Sim. Só que Acho que pra toda mulher que trabalha na frente da câmera, né? Só que é uma coisa que quando eu precisei ter, eu tinha muito bem, porque eu tinha essa questão de que eu sempre me impus muito bem. Então, tinha 3 viewers na live, se 2 me desrespeitassem, eles iam tomar xingo e eles não iam voltar mais e tava tudo bem. Entendeu? Mano, uma parada que você falou que eu acho que é muito interessante, de tipo, saber que você poderia ser maior se fizesse certas coisas. Eu acho que, tipo assim, nós 4 aqui, a gente, tipo, entende que existem alguns caminhos mais curtos, tá ligado? Sim. Só que esses caminhos mais curtos sempre vêm atrás, galera. Sempre vêm atrás e acabam te prejudicando na carreira também, sabe? Tipo... É uma frase muito de pai e de vó, mas o caminho mais curto, ele nunca vai ser ele nunca vai ser o melhor. Porque quando você quer pegar atalhos pra encurtar as coisas, você perde muito nesse caminho, sabe? Sim. E querendo ou não, existem várias maneiras de você fazer isso. Só que isso pode acabar não te dando aí, quando você precisar... Uma base sólida, né, Uma mano? base sólida, um crescimento bom, porque esse caminho saudável mais longo vai te fazer crescer. Exatamente. Né? E aí, quando você chegar lá na frente, no momento em que você precisava estar com a cabeça mais estruturada, que você precisava entender as coisas de maneira mais ok, ter uma tranquilidade um pouco maior para lidar com certas coisas, você não vai conseguir. Sim. Eu queria saber, tipo, quais são as ciladas, assim, que vocês recomendam para as pessoas ficarem fora para entrar no mercado de Vamos casting? pegar um livro pra comprar. Eu já quero ouvir do seu livro, então aí já depois lança pra Leti. Um ponto que a gente tava falando também de que precisa ter é resiliência, porque você sempre vai ser muito criticado e você não pode deixar isso te abalar, porque... E vai acontecer. Vai. Assim, independente de quem você seja. Sim, a cor do não cabelo. importa. Vai acontecer. Vai acontecer. Inevitavelmente, você não tem como lidar com isso, a não ser... Respirar e vai. Você tem que abstrai, entendeu? Abstrai fim de demência. É o que eu costumo dizer sobre isso. Porque, assim, independente de... É que com mulher é mais complicado porque vem um elemento machista associado a isso, infelizmente. E aí, para pessoas negras, vai vir racismo associado. Para LGBT, vai vir homofobia. Porque você tem que lidar. Você tem que, infelizmente, tentar ignorar o máximo possível e atender as pessoas que gostam de você. Foi uma coisa que demorou para eu aprender, mas eu aprendi. Você tem que dar muito mais valor para quem realmente está do seu lado e gosta de você. Porque sempre vai ser 2 comentários positivos para 30 Exato. negativos. Sempre a minoria vocal, que parece maioria às vezes, não é o que representa realmente a galera, a comunidade. Uma coisa que eu demorei para aprender também, mas... Você vê que é verdade. E normalmente quem te critica, na verdade, não te escuta. Não te dá a oportunidade de te escutar de verdade. E quem tá te dando essa oportunidade gosta de você. Acredita no seu trabalho, sabe de toda a sua... Não sua história, mas assim, o quanto você realmente estuda, se dedica pra fazer aquilo funcionar de verdade. Então, é uma coisa que só pra completar isso... Agora, assim, uma coisa que ainda tem muito nesse meio, e é complicado de lidar, é assédio. Assédio de público e assédio de meios internos. Então sempre tem que tomar muito cuidado. Você falou de cilada? Tomem cuidado. Não é o caminho mais fácil, que é o mais legal. Nunca vai ser. É o tipo de coisa que a gente tem que sair correndo, né, bicha? Ou também, tipo assim, que tem pessoas que acham que queimando outras, ou tipo, passando a perna na pessoa, ela vai conseguir o lugar dela. Tipo, não funciona assim, cara. Você vai se queimar junto. Você vai se queimar junto e assim, não adianta. Você tem que ter uma postura de profissional. Você tá no meio profissional, então assim, o que é pessoal, o que é profissional. Então eu vejo muita gente que às vezes, se perde no personagem. A pessoa que, quer a qualquer custo conseguir a vaga tal, e ela vai prejudicar as pessoas que estão ali também tentando. E assim, uma coisa que eu aprendi, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo tem oportunidades. Não tem mais crescer junto. Exato. Assim, muito mais gostoso, né, gente? E infelizmente, assim, ainda poucas pessoas, mas tem gente que vai tentar passar a perna no outro. E, cara, esse não é um caminho. Não é um caminho porque as pessoas que contratam, né, que abrem as portas também percebem esse tipo de coisa.
Então, comportamentos tóxicos, pessoas que não são legais de trabalhar, né? Então, acho que é um pouco do que a Fogueta falou. Achar uma pessoa que é legal contigo, mas assim, beleza, se ajudar e tal. Mas a partir do momento que você começa a entrar nessa noia de, sei lá, vou tentar falar mal de fulano pra ver se eu consigo a vaga, já não é legal. Já era. Já não é, já se destrói. Tem que fazer o seu. Tem que fazer o seu. Exato, É. exato. Eu acho uma coisa que a gente fala muito no Revela, pra quem não sabe, o Revela quer fazer um projeto que eu e a Lágolas temos pra auxiliar novas meninas, novas mulheres, pessoas não binárias, enfim, que querem trabalhar com casting, que querem ser casters um dia. Todo mundo quer oportunidade, mas as maiores ciladas, elas estão exatamente no seu desespero para querer uma oportunidade. Então, cara, apareceu, já teve várias e várias vezes de que, conseguimos, estão procurando tantas pessoas para X campeonato. Não, pera lá. Vamos ver, sabe? Pô, apareceu uma oportunidade, pega essa oportunidade, conversa com o organizador, vai atrás, vê quem são os outros casters que estão trabalhando. O casting pode não parecer, mas ele é um trabalho como qualquer outro. Eu sei que às vezes a gente fica muito nessa visão de que trabalhar com games é um sonho. É um Trabalhe sonho. com o que você ama Porém- e nunca mais você vai amar... Não, brincadeira. É verdade. Não, tô brincando. Porém, é um trabalho. Você tem que ser profissional e você tem que fazer todos os processos burocráticos e profissionais como em qualquer outro trabalho. Cara, quando você tá começando, você tá desesperado pra trabalhar, até porque casting não paga bem. Casting é difícil de ser pago. 2 pontos. Então, pega. Quantos Viu gratuitos uma a gente não fez oportunidade. na vida? Nossa senhora, não vamos nem Veja uma falar sobre isso, oportunidade, não. investiga essa oportunidade, conversa com alguém que tem mais experiência que você. Tome muito cuidado, porque essas primeiras oportunidades, elas são extremamente... Assim, gente, eu já passei por muita cilada, entendeu? A gente já teve que pular fora e meio de campeonato, porque tava dando tudo errado. E não tenham medo de ir atrás, não tenham medo de peitar a pessoa que está fazendo esse campeonato para que você entenda o que ela quer de você. Pegue todas as informações possíveis, converse com pessoas mais experientes. É um trabalho, você tem que ser profissional como em qualquer outro trabalho. E, cara, se você tem esse auxílio, se você tem alguém para buscar, usa isso, sabe, a seu favor. E, campeonato voluntário, muito legal, para quem realmente está precisando. Para quem realmente está começando, para quem realmente precisa ter portfólio acima de qualquer outra coisa. Montou ali uma base sólida, começa a se valorizar. Porque se você não se valorizar, nenhuma empresa vai. E é você que tem que se valorizar primeiro para que a empresa também consiga te valorizar. Eu acho que para mim esses são os 2 maiores perigos, assim. O desespero pelas novas oportunidades e você também não se dá o seu mérito pelo seu próprio trabalho. Não se dá valor, né? É muito difícil também, né, gente? Vamos combinar que colocar o seu próprio valor, às vezes... Acho que o ideal isso, é né? você conversar com as pessoas que estão no meio e falar, pô, qual que você acha que é um valor legal pra... Porque muita gente já veio me perguntar isso. Pô, qual valor é legal pra cobrar, iniciante e tal? E eu falo, X é bacana. A partir menos que isso, você já, né, assim, depende da oportunidade. Se for tinha uma amiga minha que tava fazendo pra uma marca de periféricos, os campeonatos, assim, em permuta, né? E ela precisava, porque ela ainda não tinha as melhores equipes pra fazer casting de casa. Aí ela topou, beleza, era um negócio que fazia sentido pra ela. Mas, vai fazer sentido até a página X. Depois que você já tem a câmera, o microfone, acabou. Agora é grana mesmo. dinheiro pra colocar comida na mesa, né, exatamente, gente? Exatamente. É um trabalho. Agora, assim, a gente tá um pouco apertado, mas... Ô, produção, deixa eu falar um pouquinho rapidinho, só mais um pouquinho, assim. Rapidinho, se a gente fosse, pensar de um jeito rápido, hein, galera? Quando você viu uma parada da sua vida profissional, você olhou, você tava lá fazendo, você falou assim, caraca, eu venci. Pra Leti, pra Fogueta, pra Babi, de, 10 anos atrás, assim, olhar e falar, caraca, eu não acredito que eu tô aqui. Eu consegui. Pra você... Qual foi esse momento? Já vai pensando aí, gente, de forma reduzida aí. Foi o Ibira, cara. O Ibira lotado. LCQ bonito demais. Não teve como, cara. Assim, o meu sonho era fazer um campeonato com muita torcida. Era o sonho da minha vida, assim. E agora é viajar pra fora, fazer campeonato fora. Mas quando eu fiz, assim, ainda mais depois de tanto tempo de pandemia, pensando naquilo desde 2018, 2019, fiquei, cara... Que coisa gostosa, assim, que momento incrível da minha vida foi fazer esse LCQ. Tenho até memórias, assim, de choro, assim, que eu tive lá, com pessoas me abraçando, muita gente fazendo fila pra tirar foto comigo. Uma coisa assim, cara, histórica. Então, acho que o mais gostoso é você estar com as pessoas que te acompanham e que gostam de você. Sim. E aí?
Primeira vez que eu cheguei na Riot, eu chorei quando eu cheguei em casa. Porque eu falei, meu Deus, tá acontecendo? Caraca, que da hora. Não tem como, meu Deus do céu. Mas acho que foi parecido com a Leste também. Foi quando eu cheguei em Belo Horizonte e vi, tipo, foi no nosso caso. Que foi aquele showzaço. Exatamente. Teve o presencial de Wild Rift. E daí, na hora que eu subi no palco e eu vi ali, tava bem cheio, assim, o teatro. E, puta, eu falei, meu Deus do céu. Rolou um negócio. Acho Bateu. que deu certo. Acho que deu certo. Aí foi realmente quando caiu a ficha. Eu falei assim, pô, meu trabalho tá indo pra frente. Consegui. E normalmente essa ficha cai quando a gente, tipo, ou tá... Tipo, já se arrumou toda, mas vai abrir, ou então já acabou, né? Tipo, como que foi pra você? Eu não sei se minha ficha caiu até agora. A Fogueta tá aqui olhando assim, né? Não, tá... Cara, o Ibirapuera... o Ibirapuera pra mim foi incrível, mas bizarro, porque eu não fiquei nervosa. Uhum. Foi maravilhoso. Eu acho que, assim, eu não consigo falar pra você, tipo, putz, esse aqui foi o meu grande momento, porque... Cada momento que eu vivo... Eu sou muito apaixonada por League of Legends. Eu sou muito apaixonada especificamente pelo CBLOL. Então, tipo, cara, cada momentinho, assim, que eu tô vivendo lá dentro, pra mim... E é o que você falou, é muito recente pra mim. É uma parada muito nova. E fazem 2 anos que eu tô lá. Não fez 1 ano de CBLOL ainda, mas quase 2 de Academy. Então, tipo, cada momentinho pra mim é muito bom. Não, mas esse pode. Que eu levo, que eu sei, assim, que eu vou levar muito, muito no meu coração. E eu acho que é um dos sentimentos mais, assim, tipo, de vitória, assim, que eu tenho. Foi o dia que eu apresentei... Eu vou chorar. Pode chorar. Eu tô quase chorando aqui, ouvindo vocês. O dia que... Porque eu entrei primeiro no CBLOL, né? Que foi no primeiro split, que ainda não tinha público e tal. Então, primeiro eu entrei. E eu fui a primeira do Academy a chegar lá. E um tempo depois, uns meses depois, que eles começaram a subir o pessoal da Academy pro CBLOL. E o dia que a Legolas estreou no CBLOL, eles me pediram... Eu apresentei ela, né? E, cara, e foi tudo muito bem montado. Então, a gente tava numa cadeira, uma do lado da outra, na cadeira dos players. E aí a câmera começava comigo. Aí eu falava, gente, é uma honra poder anunciar que hoje a Legolas tá entrando pro elenco do CBLOL. E aí... Ai, que inferno. E aí, falando isso, eu fiquei arrepiada. E aí, tipo, a câmera abria e ela tava do meu lado, assim. E, tipo, cara, eu acho que nesse dia, assim, pra mim, de 2020, que tava, tipo, começando os trabalhos, que até pelo fato de que a gente começou junto, né? E eu sempre falei como é importante a gente ter tido essa base, não só com a Legolas, mas com todas as minhas amigas. A gente ter tido uma base, um porto seguro, porque o mundo dos games é muito difícil. Independente se você é caster, independente se você é streamer, independente do que você seja, é um espaço muito difícil, porque ele é um espaço novo e você não tem muito apoio. Então, assim, eu tô aqui hoje porque eu pude ter a oportunidade de ter tido uma base muito sólida e a Legolas fez grande parte disso. Então, eu acho que naquele momento ali foi o momento em que eu peguei e falei, pô... Caraca, eu consegui. A gente conseguiu, sabe? Tipo... Mas, meu, todo momento pra mim é um momento... Pô, esse mundial que eu tava mais próxima, assim, com meninos que, tipo... Os meninos que foram jogar são meninos que agora eu tenho um dia a dia mais forte com eles também. É tipo... Caraca, eu faço parte disso, assim, sabe? Uhum. Sei lá, eu sou muito apaixonada por essa parada, mano. É muito foda. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Mas eu queria ficar aqui com vocês, assim, por 2 horas. Fica aí a hashtag denúncia. A gente podia ter, né, um negócio aí. Vai acabar só dia 12, hein? Podia ter um programinha. Queria agradecer a presença de vocês. Queria falar que cada uma de vocês é inspiração pro nosso mercado, sabe? Então, ter aqui vocês do meu lado e a gente tá, tipo, pô, no meio da BGS, sabe? Poder oferecer isso e ter esse momento, enfim, muito importante. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem dentro do nosso mercado de esportes eletrônicos e trazendo aí, né, visibilidade para tantas outras mulheres que também estão vendo a gente aqui, que podem um dia também estar trabalhando dentro do mercado de games. Vão! Então, Bora, galera, mulheres. Gente, obrigada demais pela presença de vocês. Galera, vocês que estão aqui acompanhando a gente, não se esqueçam de seguir essas mulheres incríveis nas redes sociais, se vocês ainda não seguem. Não se esqueçam também de seguir o Terra Byte On no Twitter, no Instagram e Terra Game On no Twitter, no Instagram, no TikTok, na Twitch e, é claro, terra.com.br/GameOn.
Meus amores, queria agradecer a todos vocês que participaram aqui em mais um dia de BGS. Um beijo pra vocês. E agora eu quero lançar pra geral Produça, pra gente mandar um beijo pra vocês. Muito obrigada e até mais, gente. Tchau, tchau.